Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria. Hoje, a nossa temática é o ser professor, é o ser professora. Quem é o professor? É aquele que ensina, é aquele que aprende, é aquele que chora, é aquele que canta. Enfim, o professor é um ser humano. Ser professor ou professora é ir além do ritmo sentimental, social, político e profissional do ser humano. Muitas vezes, o ser professor e ser professora é preciso se negar para ver o outro crescer e avançar. Assim, o ritmizar do professor é o mesmo que indicar o caminho, isto é, apresentar o novo, a possibilidade, o caminhar. Porém, no limite do espiritual e do temporal, o ritmo apenas não basta. É preciso que o professor e a professora harmoniza, ou seja, crie o ambiente onde o conteúdo estabeleça a fórmula e dinamiza a própria vida. Deste modo, o ritmo e a harmonia se completam num todo sonoro, que fortifica o caminho do ser professora e do ser professor, a partir do melódico que faz o mundo girar e transformar. Por isso, quando assustamos, somos atendidos pelo ex-aluno, que hoje é médico, pelo psicólogo, ex-aluno, pelo advogado, ex-aluno, pelo administrador, ex-aluno. Enfim, também assustamos quando aquele aluno que desistiu do barco e não foi alcançado pelo ritmo harmônico da melodia do modo de produção capitalista. Ser professor, ser professora é possibilitar a ordem e a desordem de um mundo a ser construído, corporificado entre o prático e o teórico. Por isso, é uma necessidade do professor e da professora renovar-se como as águias. É preciso se deixar florir como as árvores na primavera. Para tanto, requer-se qualificações acadêmicas e pedagógicas, teóricas e metodológicas, dentro de cada ciência, de cada caminho, leituras clássicas, prazerosas, obrigatórias, que possibilitam o transmitir do conhecimento. Ser professor, ser professora, é professar o saber, o conhecer e o fazer no sentido do aprender a aprender, num todo corporal e mental. Assim, o papel do professor, o papel da professora vai além do saber. Este deve refletir na escola, observando, pesquisando e construindo o saber. Na sociedade, o ser professor, o ser professora deve ser o elo entre o escrito e o falado, entre o plural e o monolítico, entre a razão e a fé, sempre em favor do saber do aluno. Conforme Freire, a função do professor, da professora é estabelecer relações dialógicas com o mundo do conhecer, com o mundo do passado, com o mundo do presente, com o mundo do futuro. Assim, o professor deve lutar, atualizar, estabelecer o novo, pois o capital do professor, da professora, envolve uma responsabilidade bem mais complexa, que é formar o aluno em sua integralidade, que envolve o social e o cultural. Assim, o ser professora e o ser professor representam o caminho, num ritmo do conhecer, na harmonia do saber,
na melodia do ensinar. Então, ser professor, ser professora, é criar meios que possibilita o avanço do aluno dentro de um todo complexo, porém possível. Felicidade, professor, felicidade, professora. Um abraço no coração e vamos que vamos, pois nossa luta é árdua, nossa luta é perene. Meu muito obrigado e um abraço.